Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaga. Aqui você tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite, sempre falando de Espiritismo. Já deixa seu like, se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí. Se você já é inscrito, ativa o sininho, verifica se você está com o sininho ativado e vamos que vamos. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse fato que está acontecendo aí essa semana, né? Daquela senhora que foi considerada, né, pela Igreja Católica. Eu nem sei os termos, para falar a verdade. Eu nem vou colocar o vídeo de novo, então todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Que a Igreja Católica está canonizando ela. E parece que ela vira uma santa, alguma coisa assim. Eu, apesar de ter sido batizado na Igreja Católica e tudo mais, não segui, né, nada. Respeitamos, obviamente, como espíritas, todas as religiões. A gente entende que existe o lado bom das religiões, o lado ruim. Na verdade, o lado ruim não. Na verdade, o problema são os religiosos, né, e não as religiões. Então, quais são os pontos que eu, Eduardo, o que eu penso sobre isso? O primeiro ponto que eu penso é que essa senhora se dedicava muito aos pobres. Então isso é maravilhoso, é um belo exemplo para que os católicos observem como a caridade pode ser feita. Então ela é muito conhecida por conta disso. Isso é muito legal. Apesar de que ela é reconhecida, acho que como santa, pelos milagres que ela fez. E os milagres a gente sabe que são algo feito com a mediunidade, né? Ela curou umas pessoas, tudo isso é feito com a mediunidade. Mas tudo bem também, não interessa a forma que eles chamam. A gente tem que lembrar o quê? Que a cura, ela se dá pela reforma íntima. Todas as pessoas que Jesus curou morreu. E todas as pessoas que são curadas, seja pela mediunidade, seja pela igreja, que também utiliza a mediunidade, mas usa outro nome, não interessa, elas vão morrer também. Então, a cura física é uma cura superficial. Ela é como se fosse um toque assim, ó, Deus te curou, deve ter algum motivo. Busca a melhoria, né? É isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que lembrar que a cura, ela tem que ser algo muito mais amplo do que uma cura de uma doença. Vamos sempre lembrar disso. Então, voltando agora na questão, isso é muito legal. Eu acho muito importante que todas as religiões sigam quem faz a caridade. Mas se a gente colocar isso de lado, vamos dizer assim, no meu ponto de vista, é um grande desperdício de tempo, de recursos financeiros, de dinheiro, de espaço, fazer esse tipo de coisa. Nós sabemos que, por exemplo, as religiões elas vêm evoluindo, né? Na verdade, as religiões vêm para que o povo evolua. Então veio primitiva, mais de forma primitiva, Moisés psicografou os 10 mandamentos, que tinham coisas básicas, como por exemplo, não matarás, né? Não trair, que são coisas que hoje é muito óbvio pra gente. Só que não roubarás, né? Só que naquela época não era óbvio para as pessoas. Então aquela religião era o que elas precisavam. Aí depois veio Jesus, pegou os 10 mandamentos, resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, que eu falo tanto nos evangelhos e nos vídeos. Né? Depois Jesus enviou, claro que todos foram enviados por Jesus, né? Inclusive Moisés, inclusive antes de Moisés, Sócrates, Platão, os Buda, Krishna, todos foram enviados por Jesus, que é o governador do nosso planeta. Então, eles vieram, claro, cumprir suas missões. Mas onde eu estou querendo chegar com isso? Então aí veio a Igreja Católica, vieram os primeiros cristãos, após a morte de Jesus, foram perseguidos. Aí depois vieram os protestantes, viram que a Igreja Católica não estava levando realmente os ensinamentos de Jesus de forma correta, então eles criaram, né? Aí iniciou-se a reforma protestante, aí veio o Espiritismo, e o Espiritismo é a última tecnologia em religião. É a última palavra, não estou dizendo que as outras religiões estão erradas, o que eu estou dizendo é que o Espiritismo é a melhor religião, não porque... Não, é porque na realidade ela compreende exatamente o que Jesus veio nos dizer. Né? Ela trouxe, vamos dizer, de volta a palavra verdadeira de Jesus. Porque as religiões ao longo dos séculos foram desviando tudo. Então, a gente sabe, a Igreja Católica, graças a Deus, não faz mais isso. Mas já queimou pessoas, eu mesmo, em muitas encarnações minhas,
participei desse tipo de coisa, roubava propriedades, fazia guerra, mesmo na época das cruzadas, que era uma guerra nem tão longe assim, em que cristãos lutaram perseguindo os muçulmanos, vice-versa, depois cristãos entre os cristãos. A igreja mandava as crianças irem na frente dos seus exércitos, porque as crianças caíam nas armadilhas e morriam ao invés de morrer soldados. Então a gente sabe como foi deturpada a religião ao longo desses séculos. Então hoje a gente tem uma igreja católica bem diferente do passado, porém, vamos dizer, boa para a nossa atualidade, porém com esses resquícios de rituais. Então tanto batizado, como casamento na igreja, como essas questões de santo, tudo isso aí são coisas que não fazem a mínima diferença na prática. Eles podem achar legal e tudo mais, por exemplo, batizado. Jesus mesmo não foi batizado. Jesus foi batizado por João Batista, porque João Batista era um símbolo muito importante na época. Ele não quis desrespeitar João Batista, mas Jesus não batizou ninguém. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim, você não vai ver em nenhum momento que Jesus batizou as pessoas. Não fez isso, porque não é esse exemplo que ele queria dar pra gente. O que ele fez foi a caridade, o amor ao próximo, auxiliou as pessoas que estavam em volta dele, pregou para todos, para pobres e ricos, para os judeus, para os samaritanos que eram os inimigos dos judeus, para os romanos curou a filha do soldado romano, curou a todos. Então o que Jesus fez foi isso, ele não saiu batizando, exatamente para não dar esse exemplo. Mesmo assim as pessoas foram lá e fizeram isso. Então Jesus não falou nada de santa, mesmo assim as pessoas foram lá e fizeram isso. Então a gente tem que entender que há uma coisa, são as coisas que Jesus veio nos mostrar e nos trazer. E outra coisa é o que as pessoas ficam entuchando nas religiões. A Igreja Católica, ela foi criada pelo Império Romano para ser a religião do momento, para ficar lado a lado, né? A gente lembra daquela história lá do Imperador Constantino, ele que iniciou ali, ele que juntou os cristianismos, que fez aquela política, entendeu? Então, assim, não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou falando a verdade. Aí tem gente que fala, mas você não pode julgar, não sei o quê. Se a gente não puder falar a verdade, aí não tem mais o que fazer, né? E a verdade também é a minha verdade, o meu ponto de vista. Cada um pensa do jeito que quiser. Eu falo, o meu ponto de vista é esse. Então a gente tem que compreender que é uma coisa muito maior na realidade, né? Então eu, como cristão, espírita, seguidor do Evangelho de Jesus Cristo, seguidor da doutrina de Allan Kardec, do Espiritismo, codificado pelos Espíritos, eu sigo o que Jesus nos ensinou. E Jesus não ensinou a batizar, não ensinou a fazer santo, não ensinou a nada. E o que me deixa mais chateado dessa história é perceber que as pessoas viajam milhares de quilômetros, andam ajoelhados para pagar promessa, e fica lá, e passa fome, passa sede, sei lá o que eles fazem. Mas não, em vez de gastarem esses recursos, seja financeiros, seja materiais, seja recursos musculares para fazer uma comida para ajudar uma família que está passando necessidade, isso pelo menos naquele momento eles não estão fazendo. Então seria muito mais válido, sem dúvida nenhuma, se você perguntar para o espírito dessa que se transformou em santa, você prefere que os caras fiquem andando ajoelhados até tal lugar, ou você prefere que eles se dediquem a ajudar os próximos? Sem dúvida nenhuma, ela vai responder que ela prefere que eles se dediquem a ajudar os próximos. Mas também, por outro lado, a gente tem que entender que essa é uma manifestação religiosa que faz parte do grau evolutivo das pessoas que estão fazendo esse tipo de manifestações. Esses rituais, eles são ligados a espíritos que ainda não compreendem tão bem os ensinamentos de Jesus. Do jeito que eu falo, assim, fica parecendo meio rude e meio prepotente. Pelo amor de Deus, não é isso, eu sou um Zé Ninguém. Mas essa é a verdade, né? Jesus realmente, ele veio, ele nos falou amplamente de muitas coisas, mas ele demonstrou muito bem qual era o propósito dele ter vindo. E também depois, com o envio do Espiritismo e toda essa doutrina que nos especificou diretamente, trouxe, na verdade, o o cristianismo, todos os ensinamentos de Jesus vieram por séculos sendo modificados, bagunçados, alteraram a Bíblia. Aí no meu canal tem vídeos sobre a Bíblia, fala sobre a questão que foi alterada. Então o Espiritismo vem e fala, opa, peraí, parou tudo aí, parou tudo. Não, ó.
Esse aqui é o que Jesus falou. E aí Allan Kardec pega o Evangelho segundo o Espiritismo e fala, ó, e além disso, Jesus quis dizer isso, 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 isso. E o complemento é isso, isso, isso. Óbvio que o que Jesus falou é muito mais complexo e muito mais completo que tudo. Mas a gente precisa da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, das frases e dos textos de Emmanuel para poder compreender ainda mais o que Jesus quis nos dizer. Por isso que Jesus fala no Evangelho de João que ele vai enviar o Consolador Prometido, e esse é o Espiritismo, que ele vai explicar coisas que ele não podia, quer dizer, ele vai falar coisas que ele não podia falar porque as pessoas não iam entender, e ia explicar ainda mais, e explicar melhor tudo aquilo que ele disse. Lembra que ele falou para Nicodemos? Nicodemos, se você, que é um senhor da lei, né, um homem, um doutor da lei, um juiz da época, super inteligente, não entendeu as coisas da terra, como que eu posso falar as coisas do céu? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Manda esse vídeo para todo mundo. Compartilha no seu Facebook, posta no grupo do Facebook que você tem, manda no WhatsApp para as pessoas, e aí estamos juntos. Valeu. E dá sua opinião também aí embaixo, claro. Eu estou esperando aqui para não cortar, mas não se esqueça, como sempre, de deixar a sua opinião. Obrigado, tchau, tchau.